Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula. E a gente vem agora com essa videoaula de produção textual, de redação. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz aí a nossa acolhida, tá bom? O pedido da semana é que vocês se atentem, por favor, à nossa reflexão, tá certo? E que isso possa ajudá-lo, tá bom? A ser uma pessoa melhor, a buscar essa proximidade com Deus. Olha aí. Como se aproximar de Deus? Você já se perguntou isso? Será que a gente não precisa? A gente precisa sim, tá bom? O caminho para se aproximar de Deus, sexto ano, é se aproximar do poder dele em sua vida, é através da oração. A oração é o meio de nos comunicarmos com o Senhor. É a via usada para contarmos a Ele nossos temores, desejos e necessidades. É a maneira de acalmar a alma e a mente e deixar Deus falar a nós. É por meio da oração que adoramos ao Senhor, louvando-o por quem Ele é e expressando nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Na oração, intercedemos por pessoas e situações que nos cercam. Louvamos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e agradecemos de antemão por tudo o que faz e pelo que Ele fará por nós no futuro. Acredite, agradeça, faça a sua oração, certo? Então, com esse sentimento que a gente inicia a nossa videoaula de hoje, a gente vai para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí a nossa acolhida, nós temos a correção da atividade da página 157 a 165, e a gente deixa como indicação os aspectos tipológicos, né? Argumentar, o expor, narrar, o descrever e o relatar, e a resolução de atividades para a página 166 a 172, certo? Então, vamos lá para a correção, né, da nossa atividade. E antes de finalizarmos a aula, a gente faz umas observações sobre os gêneros textuais, né, e deixa para vocês a resolução da 166 a 172. Então, vamos logo agora fazermos a nossa correção. Olha aí, página 157 do seu livro de redação, tá bom? Acompanha comigo, né, que é para você ter aí a sua noção. Texto de opinião, livro de redação, página 157, tá bom? Olha aí. Neste capítulo, antes de ler um texto de opinião, conheça um pouco mais sobre a importância de compartilhar nossa opinião sobre assuntos socialmente relevantes. Liberdade de expressão. Todos os cidadãos têm o direito de expressar livremente suas opiniões, tá certo? Sem medo de sofrer represálias ou censuras. Esse é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante que você saiba isso. Adotado pela ONU em 1948. A liberdade de expressão, apesar de ser um direito de todo cidadão, deve ser utilizado com sabedoria e responsabilidade, pois a nossa liberdade não deve interferir no direito das outras pessoas, nem ameaçar a garantia de integridade física ou moral delas. É importante destacar que as mídias digitais favorecem a troca de opiniões entre as pessoas. Certo? Entre as pessoas, tornando-as públicas. No entanto, o advento dessas novas ferramentas digitais também contribuiu para a disseminação de conflitos decorrentes de pontos de vista diferentes. Em casos mais extremos, o discurso do ódio aos nordestinos, aos afrodescendentes, aos homossexuais, às mulheres, entre outros, também costuma ser visto nas redes sociais. Por isso, é importante, sexto ano, exercer a liberdade de expressão, sem ferir os direitos humanos. Para isso, é válido saber distinguir os limites entre expressar-se e ser intolerante com o próximo. Bom? Checar informações, muito importante. Para eliminarmos nossa opinião, é importante estarmos embasados, certo? E pesquisar informações em fontes confiáveis.
como livros e outros materiais que passam por um processo rigoroso de edição. Quanto às informações veiculadas na internet, é importante sempre confrontá-las com outras fontes e verificar a veracidade dos fatos, certo? Olha aí. Conversando. Dar opinião é algo bastante corriqueiro. Página 158. Em nosso dia a dia. Para você, por que é importante nos posicionarmos sobre diversos assuntos? Por que é importante a gente ter a nossa opinião? Você já parou para pensar? Muito importante. Cada um de nós tem um modo particular de interpretar determinado assunto e de emitir uma opinião, um ponto de vista. Em sua opinião, como devemos nos relacionar com quem pensa diferente de nós? A gente deve não dar atenção só porque a pessoa não pensa igual? Será que é errado pensar diferente? Será que a gente tem que pensar igual a todo mundo ou a gente pode ter as nossas próprias opiniões? Com base no título do texto de opinião abaixo, você imagina qual será a postura do autor sobre o assunto? Então, você observa aí, ó. Leia o texto a seguir e veja sobre o que ele trata. Bicicleta, uma alternativa de transporte viável nas cidades. Por muito tempo, andar de bicicleta foi considerado uma boa opção de lazer para passeios em parques e bosques nos finais de semana, ou para se fazer trilhas através das estradas acidentadas longe das cidades. Já andar de bicicleta para ir ao trabalho ou à escola era algo característico, principalmente das cidades pequenas, onde se acreditava que o trânsito era mais calmo e as distâncias podiam ser vencidas com maior facilidade. Atualmente, porém, as bicicletas têm sido utilizadas também nos grandes centros urbanos. Em meio aos congestionamentos, a poluição e outros problemas decorrentes do crescimento desordenado das cidades, andar de bicicleta aparece cada vez mais como alternativa viável de transporte. Nas cidades, a bicicleta é geralmente utilizada para percorrer curtas e médias distâncias, em trajetos como ir e voltar do trabalho, visitar amigos ou fazer compras. Segundo alguns estudos realizados na Grande São Paulo no ano de 2006, quando o fluxo de carros aumenta nas ruas nos famosos horários de rush, as bicicletas podem ser até 56% mais rápidas que os carros, embora a infraestrutura para o trânsito de bicicleta na cidade ainda seja deficiente. A utilização das ciclovias, dos acostamentos dos caminhões e dos caminhos alternativos fora das grandes avenidas poupa muito tempo dos ciclistas. Além da grande agilidade e mobilidade, andar de bicicleta é econômico. Em termos de custo e manutenção, a bicicleta é bem mais barata do que o carro, para quem não pode comprar um veículo motorizado ou mesmo pagar a tarifa do transporte coletivo todos os dias. Existem bicicletas de vários tipos e preços. Assim, pode-se considerar a bicicleta como um dos meios de transportes mais democráticos que existem. No entanto, acredito que um dos maiores benefícios que a utilização da bicicleta traz diz respeito à saúde, tanto do próprio usuário como dos outros habitantes dos centros urbanos. Ao se locomover de bicicleta diariamente, melhora-se o condicionamento físico, fato que interfere positivamente na disposição e autoestima do ciclista. Além disso, as bicicletas são um meio de locomoção ecológico, pois não emitem poluentes e contribuem para melhorar as condições de vida de todos. Muitos países europeus, como França, Inglaterra e Alemanha, por exemplo, possuem programas políticos de incentivo ao uso da bicicleta, como meio de controlar as taxas de emissão de CO2 e aumentar a qualidade de vida de seus habitantes. No Brasil, em algumas cidades como Rio de Janeiro, há serviços públicos que permitem à população alugar as bicicletas, pagando taxas diárias ou mensais pelo serviço. Cotidianamente, muitas pessoas utilizam o carro de forma acomodada, percorrendo distâncias às vezes tão curtas que um pedestre pode chegar ao destino com maior rapidez. Substituir o carro pela bicicleta para percursos como este é de grande valia. Os benefícios são diversos e os resultados vêm como visto, tanto a curto como a longo prazo. Bicicleta, alternativa de transporte viável nas cidades. Então, vamos ver aí, página 160.
Sobre qual assunto o texto trata? Né? Sobre a importância do uso de bicicleta como transporte sustentável nas cidades. Você conhece alguém que utiliza a bicicleta como meio de transporte? Né? Você usa, aí você comenta. Veja a imagem ao lado e leia atentamente os textos. Você vai ler aí. Reúne-se com um colega e explica a importância desse equipamento ao trafegar em via pública, né? Aí você vai ver o capacete, as luvas, óculos, calçados. Onde o texto de opinião lido foi veiculado? Cite outros lugares em que esse tipo de texto podem ser veiculados. Vocês viram que a gente fez essa mesma pergunta lá na aula de leitura, né? Foi veiculado em um blog. Os textos de opinião também podem ser veiculados em jornais, revistas e livros. Com base no texto lido, assinale a função de um texto de opinião. Informar sobre um assunto, expor ou opinar. Opinar. Né? Em textos de opinião, geralmente na introdução, é apresentado um ponto de vista do autor sobre o assunto que será tratado, e com base nisso o texto é desenvolvido. A. Qual é o ponto de vista do autor sobre o uso de bicicletas? O autor defende que andar de bicicleta pode ser uma alternativa viável de transporte nas grandes cidades. Para defender um ponto de vista, o autor emprega um importante recurso chamado argumento. Relacione os parágrafos a seguir aos argumentos apresentados no texto de opinião. Aí nós temos, né? Argumentos são um conjunto de ideias que empregamos para comprovar algo e, consequentemente, defender nosso ponto de vista e convencer o outro. Aí nós temos aí o item A, segundo parágrafo, o B, terceiro, o C, quarto, o D, quinto e o E, sexto. Então, na ordem, né, de cima para baixo, nós vamos ter E, B, A, C e D. A gente vai reconhecer esses parágrafos, tá certo, sexto ano? Então, a sequência da página 161 fica E, B, A, C e D. Ok? Agora, nós vamos para a página 162. São apresentados aspectos negativos e positivos em relação ao uso de bicicleta em São Paulo. Complete o quadro especificando cada um deles. Aspecto negativo: não há ainda infraestrutura para o trânsito de bicicletas na cidade. Aspecto positivo: a utilização de ciclovias e os caminhos alternativos permitem ao ciclista poupar tempo. Que palavra foi usada para conectar essas duas ideias? A palavra embora. Ao relacionar as ideias, que sentido essa palavra estabelece entre elas? Quebra a expectativa e apresenta um contraste entre as informações. Quinta, com que intenção o autor cita França, Inglaterra e Alemanha? Para exemplificar lugares em que há políticas públicas de incentivo ao uso de bicicletas. Ao fazer isso, ele estabelece um paralelo com o Brasil e uma relação entre políticas públicas e a preocupação com o meio ambiente. Aí nós temos aí a página 163. A conclusão de um artigo de opinião é apresentada ao final e deve ser objetiva, sucinta e coerente com as ideias já apresentadas. Assim, há várias estratégias para a elaboração da conclusão. Veja algumas. Né? Qual dessas estratégias o autor do texto utiliza? Ele explica, né? Ele explicita, para ser mais claro, ele explicita um posicionamento que deixa claro ao leitor que a bicicleta pode ser um recurso valioso ao substituir os automóveis. 7. Explique os objetivos dos títulos de textos de opinião. Apresentar o assunto, né, sugerir o posicionamento do autor e chamar a atenção do leitor, instigando a ler o texto. Que palavra indica a marca pessoal nesse trecho? Que efeito esse uso garante ao texto? A palavra acredito, né, que revela ao leitor os argumentos e ponto de vista do autor. Certo? Olha aí. Agora, faça uma pesquisa e verifique se há políticas públicas de incentivo ao uso de bicicleta no Brasil. E, na sequência, crie um texto curto e posicione sobre o questionamento a seguir. Né? Então, é com você, né, a sua opinião sobre esse assunto, tá certo? Então, fica aí, né, a gente termina a nossa correção. A página 165, ela esquematiza o texto de opinião, que o objetivo é opinar sobre um assunto socialmente relevante, de modo a convencer os leitores sobre o seu ponto de vista, público em geral, e as características, o título, introdução, ponto de vista, argumentos e conclusão. Aí a gente vai aí para a indicação da nossa aula, que você vai precisar para responder as questões que ficaram para casa, né?
São tipos relativamente estáveis de enunciados presentes em cada esfera de troca. Os gêneros possuem uma forma de composição e um plano composicional. Distingue-se também pelo conteúdo temático e pelo estilo, tá certo? É uma sequência teoricamente definida pela natureza linguística. Abrange narração, argumentação, exposição, descrição e junção. Não são textos empíricos, pois se encontram dentro dos gêneros textuais. Aí nós temos aí os domínios, os aspectos tipológicos e os exemplos. Narrar, relatar, argumentar, expor, descrever. Geralmente a narrativa é um conto, uma fábula, uma lenda. O relatar é um testemunho, notícia, crônica esportiva, ensaio biográfico. O argumentar, debate, carta de reclamação, carta do leitor. O expor, né, um seminário, uma conferência, uma entrevista. É importante que você preste atenção a essas especificidades, tá certo, sexto ano? E descrever uma receita, montagem, instrução de uso. E assim, né, carinhosamente, um gostinho de saudade, a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.